a gente quer é isso mesmo, sabe? Tentar refletir tanto o hoje quanto o ontem, né? Porque a gente só consegue pensar no amanhã se a gente tiver embasado, certo? Se a gente tiver uma consciência do hoje e se a gente compreender o que foi feito no passado, para que a gente, seja esse passado tenha sido benéfico ou maléfico, mas ele vai servir de referência para que a gente possa construir as próximas ações do futuro e do presente, né? Porque a gente faz isso no presente. E política pública é isso mesmo, é construída no hoje, seja em qualquer área. A gente precisa ter uma reflexão de que também está sempre. A gente tem que avançar, né? Nunca retroceder, apesar de, em alguns momentos, a gente ter parecido que tem retrocedido ultimamente. Então, a segunda pergunta, já para a segunda ainda, mas eu queria ouvir de vocês, no caso agora é uma pergunta um pouco específica para o senhor Zé Costa, de como que vocês construíam as políticas dentro da Secretaria de Agricultura, quando o senhor foi secretário as duas vezes. Eu queria saber, enquanto secretário e enquanto diretor dessas ações, porque vocês desenvolviam diversas políticas públicas na área da agricultura e na políticas agrícolas. Então, eu quero saber como era que essas políticas eram criadas, se elas eram criadas, por exemplo, em parceria com comunidade, as comunidades eram ouvidas para construir soluções através de políticas públicas que viessem resolver os problemas específicos dessas comunidades. Então, a ideia é ouvir um pouco sobre isso agora, senhor Zé Costa. Repare, eu acho que você está colocando uma coisa muito oportuna, eu acho, porque para dizer a você o seguinte, se você faz um enfoque para levantar informações e avaliar o desempenho público, na minha época, na época de vocês agora, vocês mais novos, né? Então, eu acho que pouca coisa se pode fazer agora do tempo que eu fiz junto com os demais colegas e agrônomos daquela época. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje uma situação assim, que o setor rural, né, primário, né, tem a cada dia uma participação menor na importância dele do ponto de vista, digamos assim, econômico, financeiro, econômico e financeiro. Porque os focos desse desenvolvimento agrícola só está centrado mais no Centro-Sul e aqui, aqui que a gente tem na Paraíba, por exemplo. E nós temos hoje o Nordeste com 85% a 90% classificados como de sertão, né? De sertão e, portanto, com todas aquelas suas, digamos, aquelas as condições que não chegam a tempo para se realizar o que se quer, que se acredita. Agora, eu acho, de qualquer maneira, que vocês estão vivendo numa situação, do ponto de vista da disponibilidade pública para aprimorar e apoiar programas dessa área rural, né, bem menor do que 10, 15 a 20 anos atrás, na época que eu fui presidente da Emater, naquele e tal, porque lá a gente tinha, quando pegava, digamos assim, o quadro financeiro e econômico do Estado, a gente, naquele tempo, você via a agricultura com 50% de participação. Hoje está em menos de 10%, né? Menos de 10%. Então, houve essa situação, realmente destinou a formação e a interpretação desses problemas aqui
dessa área mais pobre, que é o semiárido, né? Mas o semiárido hoje na Paraíba é 90%, 85% a 90%, quer dizer, é a classificação que tem aí. Então, se eu achar que nós fizemos mais do ponto de vista relativo do que agora, né? É porque a realidade lá era completamente diferente dos meus anos, né? Por isso que eu trabalhei. Porque a gente, quando pensava num plano para o Estado, o enfoque que a gente partia era a representação da economia agrária em relação às outras áreas, né? As outras áreas. E isso fazia com que a gente realmente recebesse um apoio bem maior para realizar aquilo que a gente queria resolver. Agora, eu devo dizer a vocês que foi muito pouco, realmente, o êxito que a gente teve naquela época, né? Foi muito pouco e incapaz de realizar o que a gente pensava e que a gente queria. Agora, eu acho que vocês que estão numa situação mais séria, digamos assim, séria, porque o contexto público está muito desmantelado, né, muito desmantelado, e a agricultura, a cada dia no Nordeste, fica menos importante, menos, com participação menor na economia, né? Então, eu creio que o que se pode dizer o necessário para essa situação que nós estamos vivendo hoje, era preciso conversar com muita gente que está com os pés no chão, sentindo a problemática do dia a dia, né? Dessa realidade que nós estamos em transformação, que eu achava, né? Transformação. Então, essa coisa é boa para quem está responsável e acredita que se pode mudar, né? Só que o contexto político está muito diferenciado hoje, né? É preciso repensar tudo isso, mas vamos acreditar. Uhum. Eu acho que a gente tem muita coisa para acreditar. Só acreditando mesmo, aí vai conseguir desenvolver alguma coisa. E para você, Ramalho, eu queria ouvir sua opinião agora sobre como você vê que ocorria a construção dessas políticas públicas mediante esse período que você vem trabalhando nessa área e como você vê que ocorre hoje. Antigamente a gente tinha fóruns, né, em universidades, certo? A gente tinha encontros do litoral norte, do litoral sul, exatamente para a gente direcionar ou melhorar as políticas que já existiam, certo? Então, esses fóruns de debate, na realidade, ele trazia algumas soluções, exatamente essa que nós estamos falando agora, que a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de assistência técnica no campo e não no escritório. A gente precisa de políticas públicas para segurar o homem no campo, para segurar o filho do agricultor no campo também, ou através de cursos de aperfeiçoamento, né, de qualificação técnica para determinada área, como tem eu me esqueci agora o nome que era destinado a filhos de assentados rurais de quilombola, que poderiam ter acesso à universidade, né, para fazer cursos técnicos e profissionais, certo? Então, havia essa abertura, né, também, para os filhos de assentados. Tinha a política de cotas, né, de ações afirmativas. Era antes da política de cotas, digamos assim. Era exclusivamente para filhos de assentados de quilombola, entendeu? Que realmente se
identificasse... Era a política do homem do campo, aquela que... Era Pronera. Pronera, sim, a gente tinha lá no Centro de Educação, era um professor, inclusive, ele aprovou no apagar das luzes de 2019, ele aprovou 2 milhões de reais. Eu não gostaria de dizer o nome dele aqui no canal, pelo Pronera, e ele não conseguiu, porque o órgão executor dos recursos não estava preparado no sentido de poder alugar uma casa onde ele pudesse fazer de forma itinerante esses cursos. É bom a gente resgatar isso, viu? Muito interessante isso aí. Vai fundo, Ramalho, nisso. Pois é, então havia essas questões que era direcionada porque a gente, quando vai a campo, como eu disse, como a gente vai a campo, às vezes um cliente nosso, o agricultor, ele diz assim, olha, eu estou precisando que você me ajude na minha cultura de abacaxi, que ela está com um determinado problema, uma fusariose ou uma praga. Então a gente ia lá, mas a gente não ia só especificamente com esse olhar apenas. Quando a gente chegava lá, aí ele estava com uma atividade de bovinocultura, de avicultura, tá? E a gente queira que não queira, se essa visita ela se intensificava, mais recomendações, mais orientações surgiam, né? E aí tinha o filho do agricultor que estava ali, tinha um interesse, não conseguia ou não conseguiu entrar via universidade, mas tinha esse programa que era interessante e a gente, através das reuniões, a gente pôde direcionar alguns filhos de assentados que hoje são referência em algumas comunidades, tá? São referências intelectuais, são referências políticas, são referências para a sociedade como um todo, né? Porque hoje em dia, além dessa política, né, que fazia com que a gente educasse e voltasse, retornasse, né, do meio acadêmico para o campo com a qualificação melhor e uma ajuda melhor para seu pai, para sua mãe, para seus avós, enfim. Hoje estamos com essa mesma disponibilidade? Não sei, tá? Existem os programas de cota, existe, mas esse era específico, tá? Mas aí tudo volta para a questão simples, orçamentária. Às vezes você tem orçamento, mas não tem como executar. Não tem uma empresa qualificada, não tem o apoio da própria instituição de ensino, porque tem, queira que não queira, é engajada com pesquisa, né? É engajada com outros programas, e às vezes quando abre esse tipo de programa, nem todas as universidades abraçam, sabe? Tá, deixa eu fazer uma colocação. Na verdade, eu não vou fazer uma defesa, mas às vezes a universidade ela se propõe mesmo ao ensino, pesquisa e extensão. Isso não subtrai dela o compromisso social, né, com o desenvolvimento regional, nacional, enfim, tá? Mas existe um órgão que capacita o homem no campo que se chama Senar. Ele trabalha no Brasil inteiro, e eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa do Senar que foi do Sul, e ela trouxe assim um conteúdo de que ela comparava o Senar do Sul com o Senar daqui, e ela, claro, lá eles tinham muito mais atuação, porque é uma região maior e tem mais informação, mais tecnologia, outras culturas, enfim, mas ela entende que o Senar, mesmo que o nosso da Paraíba, ele desenvolve um papel muito importante nisso. Você tem conhecimento acerca do papel do Senar e da atuação nesse aspecto, Ramalho? Tenho, sim, e queria até fazer um adendo que eu nem falei no Senar. Eu, assim,
esqueci. Na realidade, o Senai ele tem uma atuação, hoje está com assistência técnica aqui, mas limitada para 20 agricultores, entendeu? Mas tem atuação do Senai, tem alguns cursos que a própria prefeitura ela é muito atuante, tem uma parceria muito forte com o Senai. Aqui a gente, por exemplo, tem cursos de capacitação para tratorista, já teve vários cursos, de agroecologia, de outras, de produção de bolo, de doce, enfim. Quando surge uma demanda, a gente, junto com o secretário, né, e as comunidades, a gente busca essas instituições que são qualificadas para isso. Quando eu me referi ao Pronera, que foi bem antigo, porque era uma dificuldade nossa encaminhar isso antigamente e a gente ter a concretização, não só, né, nem da questão da instituição que vai mediar ou ensinar. Não. Na realidade, era apenas que era uma dificuldade até mesmo do discreto dos próprios alunos para a gente convencer também. Existe isso também, certo? Existia uma questão de ajuda de custo, que às vezes demorava muito para chegar para o aluno. E isso ocasionava uma evasão também, justo, porque quando a gente sai de casa sem condições financeiras para a gente se sustentar, é meio complicado. Então, o programa ele tem que ser coeso, ele tem começo, meio e fim. E não aí, nesse sentido, me dê licença, a gente viu no governo anterior o Pronatec, né? Ele fazia um pouco essa política aí de pagar tantos reais por dia, as prefeituras mandavam jovens para se capacitar em cursos de educação continuada, em cursos de módulos, em cursos FIC, que de repente isso foi tendo essa titularidade, sei lá, essa nomenclatura alterada. Hoje como é o nome do programa? É Educa Brasil? Não, como é o nome do programa? Não sei. Ajuda aí, Emerson, o Pronatec. Não sei. O Colégio Agrícola Vidal de Negreiros trabalha com recursos, a Escola Técnica de Saúde trabalha com recursos. O governo federal alterou o nome de Pronatec para outro nome. Não sei se é Educa Brasil, acabei esquecendo agora. Enfim, também fazer feito trabalho. Eu também não sei, não. Para mim, o Pronatec tinha que ser distinto. Não, nada. Olha, eu não vou fazer uma crítica, eu vou fazer uma constatação. Nada foi extinto. Não, tá? mas eu acho. Não, calma, não, eu só estou dizendo assim: nada foi extinto, não é uma defesa nem uma acusação. Porque é uma constatação. As coisas mudam de nome. Um tamanho muito maior, ele reduziu, mas né? ele não, depois eu não vi mais emoção do Pronatec. Não, de forma alguma. O CAVN nunca teve tanto aluno para a Pronatec como teve no ano de 2019, 20, e agora em 21 já lançou edital. Para esse ano também. Foram 2 editais esse ano. Então, eu não sei se você já participou disso, mas o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros é o colégio realmente que deu origem ao Centro de Ciências Humanas e Agrárias. Então, ele continua ali tendo um significado muito importante para que essa capacitação se dê naquele município e municípios vizinhos de Bananeira, certo? Então, assim, não só aqueles nossos cursinhos pré-universitários faz com que o aluno do campo possa fazer um curso superior, porque faz ali um reforço, né, para o Enem e tal, e também o CAVN faz uma capacitação. Só que a capacitação do Pronatec e desses outros cursos, elas foram ficando tão
alongadas, que aquilo que eu tinha como uma extensão rural, uma capacitação mais rápida, os cursos ganharam tantas horas que pareciam um lato sensu, sabe? Porque são 360, 180 horas, 4... né? Não, 180, há Para muito 180, né? tempo. Mas tem curso É de por isso que eu 600 digo horas, que faz amigo. muito tempo que eu ouvi Aí, tá falar. entendendo? Fica aquela Aí deve teoria ser e aquela modular, né? Pronto. Então, assim, na verdade, acho que a gente poderia também trabalhar com equipes desse tipo para dialogar sobre isso que Ramalho está falando, a educação no campo, para o campo. O Pronera Não, cobria isso até muito a bem. própria existência dos colégios agrícolas é uma política agrícola, né, de formação dos filhos do homem do campo. Não deixa de ser. Não, claro. Pois é. Agora, é claro, uma política bastante antiga, mas é. Eu também não sei o quanto isso atinge, né, essas pessoas de onde Ramalho atua, ou seja, porque É Ramalho que são atua, poucos, né? não é, Ramalho? Você atua em Caporã, ele atua em Mamanguape, litoral norte, litoral sul. Eu tô atuando hoje no litoral norte, no litoral sul, um pouco no Brejo e às vezes no sertão. Ah, então chega, né? Que lá em Bananeiras. Chega. Agora, mas aí é assim, para você ter uma noção, para cada município eu tenho, vamos supor 10 clientes, um exemplo. Sim. Certo? Mas quantos agricultores tem dentro do município? Quantos desses são Centenas, né? Entendeu? Uhum. Então é um mínimo do mínimo ainda.